Muito bem. Estamos aqui ao vivo, né, online, aqui pelo nosso canal do Instagram, Ângela Esteve 17. Hoje nós não vamos transmitir também diretamente pelo YouTube. Eu vou fazer a gravação hoje, o Evangelho, somente aqui pelo Instagram e depois eu publico lá no YouTube. Então, o pessoal que vai assistir depois pode acessar por lá também, tá? O canal no YouTube é Ângela Esteve 17. Então, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho Online, que acontece todas as segundas-feiras, às 20h30, aqui pelos nossos canais. Toda segunda-feira a gente traz aqui um tema, uma proposta, onde a gente possa refletir, né, os assuntos da nossa vida, das nossas problemáticas diárias, à luz do Evangelho do nosso Mestre Jesus. A nossa proposta é de trazer uma reflexão, né? Todos nós atravessamos os nossos desafios, as nossas querelas diárias, e nada como a palavra do Mestre para trazer entendimento, né, para trazer compreensão para os assuntos do nosso dia a dia. E eu convido vocês, a quem não é inscrito ainda no canal do YouTube, que se inscreva ou que siga aqui a página do Instagram. Não esqueça de deixar seu like e também depois compartilhe esse evangelho com outras pessoas, que com certeza vai fazer muito bem. Então, mais uma vez, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos e nós vamos então iniciar, né, o nosso evangelho, agradecendo a Deus nosso Pai, agradecendo ao nosso Mestre Jesus, pela oportunidade que nos é concedida mais uma vez de estarmos aqui reunidos em seu nome, em nome do bem, em nome do amor, procurando entender as lições emorredoras do evangelho. E nós te rogamos, Mestre, sê conosco, nos inspire para que nós possamos entender as lições que aqui nós vamos estudar hoje. Com as suas bênçãos, com as bênçãos dos nossos irmãos do plano maior da vida, nós pedimos licença e iniciamos o nosso evangelho de hoje, dizendo graças a Deus e graças a Jesus. O trecho de hoje do nosso evangelho está em João, no capítulo 8, versículos 15 e 16, que diz o seguinte: Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. E se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. Como a gente está vendo aqui, Jesus está falando a respeito do julgamento, né, do juízo que nós fazemos das pessoas e das situações. E o tema que hoje a gente trouxe, muita gente não gosta de usar esse termo, mas é um termo mais adequado, né? Hoje a gente vai falar sobre a consideração com a nossa missão aqui na Terra. Porque a gente tem visto muita gente meio perdida nos nossos atendimentos e fazem sempre aquela pergunta, né? O que é que eu estou realmente fazendo aqui? Muitas vezes se sente inúteis, outras vezes se sentem fracassados e acabam perdendo o sentido da vida. E é justamente sobre isso que nós vamos falar hoje. Sobre a nossa missão aqui na Terra. Claro que num sentido mais amplo, a questão de missionário, de missão, sempre foi delegada a espíritos mais evoluídos. Então a gente diz que esses espíritos vêm em missão, como foi o caso de Chico Xavier, como o caso de Madre Teresa de Calcutá e outros. Mas na realidade, todos nós, de acordo com a nossa evolução, nós também trazemos uma missão. E muitas vezes passamos a vida à procura disso, sem encontrar.
E nós precisamos entender que todo espírito que aporta aqui nesse planeta, que está aqui utilizando de um corpo de carne, ou que esteja no plano astral, mas que está aqui vivendo dentro dessa órbita planetária, ele tem uma missão sim. E a nossa missão é de progredir, fazer progredir o nosso espírito. O problema é que quando nós ingressamos aqui na Terra, e até por influência de educação, por influência de crenças que estão arraigadas há muito tempo, nós fomos criados para sermos direcionados sempre com o olhar para o outro e não para nós mesmos. Então, desde criança, né, muitas vezes os cuidadores já nos incitam a sempre estar olhando para a necessidade do outro, mas nunca para a própria necessidade, fazendo com que desde cedo o ser se coloque em segundo plano. E isso que vai acontecer, a gente vai acabar se apagando muitas vezes, sempre colocando os outros na condição de maior importância na nossa vida. E aí, quando nós colocamos as outras pessoas como sendo mais importantes, a quem a gente vai dar uma atenção maior do que a nós mesmos, porque assim fomos educados a nos comportar, vai vir quando nós não conseguimos alcançar aquele objetivo que nós traçamos envolvendo outras pessoas, vai vir uma sensação de fracasso. E aí, nós deixamos de praticar o auto-amor na medida em que nós vamos apenas nos importando com o outro. E a sensação de fracasso é inevitável, porque nós não podemos controlar tudo e todas as circunstâncias a partir de outra pessoa. Então a gente vê muitas pessoas agora, né, em fase adulta, às vezes até mais madura, achando que perdeu muito tempo na vida, que investiu muito nos relacionamentos, que investiu muito em outras pessoas e agora está com esse sentimento de fracasso. Então nós investimos, na realidade, em lugar errado, quando o maior investimento deve ser em nós mesmos. Ah, mas alguns vão dizer, mas isso é egoísmo. Não, isso não é egoísmo. Isso, inclusive, vai de encontro ao ensinamento do mestre, que disse para amar ao próximo como a nós mesmos. Ame o próximo, sim, como a si mesmo. E a gente sempre se colocando em segundo plano. Não fazemos o projeto pensando, centralizando a nossa vida no nosso eu, naquilo que nós temos a realizar, aquilo que a gente tem que aprender, investir em nós mesmos. E passamos a investir em outras pessoas. E esse tem sido o grande problema da humanidade, porque vem esse sentimento de fracasso e o sentimento de egoísmo ao mesmo tempo. E lidar com isso dentro da gente não é fácil. E por quê? Nós não administramos esses dois sentimentos, nós passamos a não agir com amor a nós mesmos. Né? Então, não tem como a gente fazer a nossa evolução aqui na Terra enquanto a gente não tomar a consciência de que nós somos o centro. Enquanto nós não nos colocarmos como centro da vida, de tudo que acontece em volta, quando o nosso olhar ficar simplesmente voltado sempre para o outro, essa sensação, né, de fracasso, essa sensação de que nós não conseguimos alcançar as metas que ou nos foram colocadas ou nós mesmos nos colocamos nessa existência. E aí a pessoa vai tendo um sentimento de fracasso, vai dando uma canseira da vida, vai dando uma desilusão, uma desistência e muitas vezes a depressão. Essa lição de hoje é justamente
para que nós entendamos que a sensação de fracasso que muitas vezes nós experimentamos, ela é um alerta. Toda vez que nós nos sentimos fracassados em alguma área da nossa vida, isso está alertando para uma coisa que aconteceu nos nossos planejamentos, que foi a frustração. Lidar com a frustração não é fácil, porque geralmente a gente vai se frustrar porque nós não nos colocamos como o protagonista da nossa história. Nós demos esse papel a outra pessoa. Nós demos mais importância ao papel da outra pessoa do que a nós mesmos. E é por isso que a gente vê tanta gente, né, nesse momento, sentindo um vazio muito grande dentro do peito, porque a frustração, ela traz angústia. E muita gente é angustiada, justamente porque essa angústia está sendo um aviso dizendo que você ultrapassou todos os limites em relação a você mesmo, pedindo que você se cuide, que você se acolha, que faça o caminho de volta para si mesmo. Nós não podemos viver a nossa vida com o olhar e sempre vivendo para fora, para o outro. Como já foi dito aqui, até em outros evangelhos, eu sempre tenho dito, a nossa vida acontece aqui dentro, não é do lado de fora. Então é importante estar com a atenção voltada para o que está acontecendo dentro de nós. E essa sensação de fracasso, essa sensação de frustração está sempre relacionada a uma força que nós empregamos em relação aos outros e não a nós próprios. E pensar que isto é egoísmo é errado, porque o egoísmo é aquela pessoa que só pensa em si mesma e não pensa no outro. A pessoa que cuida de si mesmo, que alimenta a sua alma, que faz da sua vida o seu centro, que ela faz esse processo de auto-amor dentro dela, de autocuidado, não pode ser uma pessoa egoísta. Porque quando ela se planifica em si, automaticamente ela se abre também para o mundo e para os outros. É somente daí sim que pode brotar um sentimento de solidariedade, de fraternidade. Porque eu cuido de mim, eu me equilibro e aí sim eu posso me abrir e cuidar e ajudar o outro. Então, muito cuidado nos relacionamentos que nós temos, desde os nossos relacionamentos com os nossos pais, relacionamento com os filhos, com os amores, né, com as amizades. Precisa ver e sempre rever, fazer sempre essa pergunta: será que eu estou sendo o centro da minha vida ou estou terceirizando a minha vida para alguém? Porque essa coisa de ficar sempre voltado de fazer tudo para o outro, além do fracasso, além da decepção e além da frustração, prova que há uma falta de amor e consideração conosco mesmo. Então não é errado primeiro pensar em si, para que a gente aprenda a amar. Nós vamos ter que lidar sempre no mundo com uma certa dose de frustração, com uma certa dose de culpa, para que a gente possa enfrentar esses dois sentimentos. E às vezes, minha gente, a gente faz isso de uma forma inconsciente. Às vezes nós queremos, inclusive, atender às expectativas dos nossos cuidadores. Às vezes a gente fica se modificando, querendo caber no mundo de uma pessoa onde você não cabe, que não é a tua essência, não é o teu jeito de ser.
E todas as vezes que nós fazemos isso, nós violentamos a nós mesmos. Por mais que um pai e uma mãe idealize para o seu filho ou para a sua filha um tipo de vida, muitas vezes tentando prolongar a sua própria vida, o seu próprio prazer através da realização de um filho, nós como filhos também temos que ver que temos que assumir o controle da nossa vida, que nós não fomos criados para preencher a satisfação dos pais. Nos relacionamentos é a mesma coisa. Nós não temos que entrar no modelito daquilo que a pessoa espera de nós, deixando de ser nós mesmos. Isso é falta de autoamor. E a situação, ela não vai se sustentar durante muito tempo. Porque ninguém aguenta ficar muito tempo vivendo dentro de um papel que não é seu. Então, vamos... Jesus, ele fala assim: vê, pois, que a luz que em ti há não sejam trevas. Ou seja, frustração e culpa, culturalmente, são fontes de ruína e de enfermidade. Nós todos carregamos a luz divina dentro de nós, mas que a gente não faça dessa luz trevas para o nosso próprio caminho, né? Por isso que o Evangelho é impressionante, como nas palavras de Jesus a gente vai vendo que ele antecede, né, todas as correntes psicológicas e educacionais que a gente conhece hoje, porque ele já trazia esses ensinamentos já desde sempre, né, desde muito tempo para nós, para o nosso comportamento. Então vale a gente pensar muito nisso. Para quê? Para que na hora que a gente for julgar, né, que a gente não julgue segundo a carne, né? Que a gente não julgue sem ter o processo todo na mão. Por isso que nós começamos com essa fala de Jesus. Ele diz que se na verdade ele julga, o juízo dele é verdadeiro, porque ele não julga sozinho, mas ele julga a partir do Pai, com conhecimento de causa. E por que nós estamos falando aqui em julgamento? Porque quando a gente primeiro não faz esse julgamento sobre como é que está o centro da nossa vida, onde que está a nossa missão, a gente começa muitas vezes a jogar pedra na missão dos outros. Todos nós, em algum grau, pequeno, grande, estamos cumprindo uma missão. Uma missão que diz respeito a nós mesmos, mas que diz respeito aos outros também. Por isso, nós temos que procurar viver o nosso centro e procurar nos conter nos nossos julgamentos, nos nossos desmerecimentos do valor das outras pessoas. Hoje em dia a gente vê muito as pessoas nos meios de comunicação, principalmente nas redes sociais, cada um falando sobre assuntos diferentes, inclusive sobre espiritualidade, tal qual nós estamos fazendo aqui. Cada um de nós está dando aquela porção que já conseguiu amealhar para poder dividir com outros. Os espíritos que estão imbuídos de já poder realizar alguma coisa, nesse sentido de engrandecimento, é um tijolinho na obra. Então ninguém deve ser desmerecido. Toda tentativa de trabalho no bem, de construção de informação correta, é sempre bem-vinda na obra do bem. Toda pessoa que está trabalhando, que está fazendo o seu trabalho, o seu estudo, deve ser respeitado e nunca deve ser desmerecido pela outra pessoa. O grande problema hoje é que a gente vê isso acontecendo nas redes sociais e na vida em comum, nos relacionamentos, o desmerecimento do valor do outro.
se o valor do outro, dentro do que a carne julga, o que a carne julga, dentro do que a sociedade prega, você acha que é pouco? Saiba que se não fosse esse pouco, esse tijolinho, a obra do Cristo não cresceria aqui na terra. Qualquer serviço. Eu trabalhei durante muitos anos em centro espírita e todos os serviços dentro do centro espírita eram importantes. Principalmente daqueles que muitas vezes se dedicavam a lavar os banheiros, a cuidar da limpeza, da higiene do local, para poder ser feito um bom trabalho espiritual. Então nós temos que prestar atenção se nós não estamos desmerecendo muitas vezes a pessoa que está do nosso lado. Se nós não estamos desmerecendo o trabalho que alguém está fazendo com boa intenção no crescimento do bem, ou no crescimento de si mesmo. Existem obras que são grandes, como a gente já viu aí de vários personagens, de pessoas. Hoje nós temos gente da espiritualidade com muito mais conhecimento do que a gente falando, ensinando. Tem os maiores e tem os menores. Mas tudo isso faz parte de uma construção. Então que a gente tome cuidado, utilizando esse exemplo, que a gente tome cuidado também nos julgamentos da nossa vida. Com os maiores e os menores que circundam os nossos passos. Todo mundo tem na obra do bem o seu tamanho, a sua função, para a qual foi designado. Às vezes, a pessoa foi designada a tomar conta de um lar, a educar seus filhos, a fazer serviços domésticos, como eu vejo às vezes muitas mulheres que reclamam para mim: ah, mas a minha vida é trabalhar dentro de casa, é lavar louça, é fazer comida. Ai, se não fosse essas pessoas, se elas não existissem. Tudo faz parte, cada um tem a sua função aqui no concerto deste planeta. Imbuídos de procurar fazer dentro daquilo que nos cabe, cumprir com a nossa função, sem a ilusão de achar que somos mais do que o outro. Apenas fazer aquilo que nos compete, procurar fazer bem feito. Porque no fundo, como diz aqui o Pai João, ninguém conseguirá ultrapassar a condição de um simples e valoroso tijolo na consolidação de um mundo melhor, se permitir que suas crenças de grandeza o entorpeçam com a ilusão de se supor melhor do que o outro. O que nós temos que fazer é agradecer. Agradecer a Deus porque nós estamos aqui. Agradecer a Deus porque nós temos a oportunidade de estarmos encarnados nesse planeta quando a fila está muito grande de gente querendo vir para cá. Agradecer a oportunidade que nos foi concedida. E se você já está realizando algo de útil na sua vida, nem que seja um tiquinho, se você já consegue fazer alguma coisa de útil e de valoroso no seu caminho, a luz espiritual já está com você, te ajudando, para que a gente sempre vá crescendo mais. Mas esse crescimento nunca nos deve induzir ao orgulho ou à grandeza, de que nenhum de nós aqui é portador a não ser o Mestre. Que cada um faça sim a sua parte. Alguns farão mais, outros menos. Às vezes o compartilhar desse evangelho para alguém já é uma função, já é uma ajuda que você está dando. Em momentos difíceis da minha vida,
Eu tive pessoas que compartilharam coisas comigo naquela época e foi tão bom. Mesmo não sendo, na época não eram do caminho que eu seguia, era diferente, mas foi tão bom, foi tão libertador para mim, mas era aquilo que eu estava precisando. Então, quando a gente faz esse movimento, né, uma iniciativa que a gente tenha, nós vamos estar ajudando alguém, porque os habitantes desse planeta são doentes em recuperação. Todos nós somos. Nenhum de nós aqui está recebendo um título de uma missão especial. Com algumas exceções que nós já falamos, o restante de nós estamos em missões menores, em missões do tamanho de um tijolinho, mas que nós possamos colaborar, né, com a obra da implantação do bem nesse orbe, que alguns em maior proporção, outros como nós em menor proporção, mas nunca estarmos no julgamento deste ou daquele, né, a respeito da grandeza da tarefa, porque um é mais importante, o outro é menos importante. Não. Isso aí só acarreta, né, orgulho, supremacia do ego. O importante é que cada um faça a sua parte. Se na sua jornada aqui na Terra você conseguir levar luz a uma pessoa que seja, um pouco que você dividir do que você escuta, do que você aprende com uma pessoa, você já está fazendo uma grande obra no concerto universal. E é isso, e a reflexão da noite é essa, que a gente procure trabalhar o nosso centro. Vamos procurar trabalhar o nosso auto-amor, nos colocando como protagonistas da nossa própria história, sem estarmos tão preocupados com a cruz do outro. Jesus, em um momento em que um jovem o procurava no meio da estrada e disse-lhe: Mestre, eu sigo todos os teus mandamentos. Já fiz de tudo e eu quero te seguir. O que é que eu tenho que fazer para te seguir? E o mestre então lhe respondeu: pega a tua cruz e segue-me. Ele não pediu para pegar a cruz de ninguém. Ele não falou para ir lá pegar do pai ou da mãe ou de quem quer que fosse. Pega a tua cruz. Pega a tua missão que você tem para cumprir aqui e faça e brilhe no melhor que você puder. E com as bênçãos do alto, com certeza, eu, vocês, todos nós, chegaremos algum dia na outra dimensão, com alguma coisa para oferecer de bom da vida, com o coração melhor, com os sentimentos melhorados, né? Com a sensação de felicidade melhor por termos e por estarmos ainda colaborando com a obra que é do Mestre. E assim nós agradecemos a Ele, agradecemos por essa presença do plano espiritual que sempre nos envolve, né, nesses momentos de evangelho. Vamos agradecer ao nosso amado Jesus pela lição da noite, que Ele nos fortaleça no nosso propósito de aprender e de servir no bem. Que nós possamos continuar sempre firmes e fortes na nossa tarefa, que diz respeito apenas a nós mesmos. Que nós possamos estar sempre atentos, olhos, ouvidos, sentimentos para dentro de nós, fortalecendo a nossa casa mental, o nosso mundo íntimo, para que nós possamos projetar no mundo um tijolinho que seja de amor, de conhecimento, de paz, de fraternidade. E assim nós pedimos licença e encerramos o nosso evangelho de hoje, dizendo graças a Deus e graças a Jesus e graças a vocês também. Muito obrigada pela presença,
Estamos já com a agenda aberta para o pessoal que está pedindo atendimento de apometria presencial. Vocês podem mandar o e-mail lá para o agendapo1@yahoo.com.br. Nós teremos trabalho presencial no dia 3 de julho. É, isso mesmo, dia 3 de julho. Nós teremos trabalho presencial, tá bom? E eu quero agradecer mais uma vez a presença de vocês, desejar que vocês tenham uma excelente semana, né? Com friozinho e tudo, mas a gente segue em frente, né? É essa época mesmo. Que a gente possa estar aqui se acolhendo os nossos corações uns com os outros, e isso nos aquece a alma, isso que é o mais importante, né? Que a gente esteja sempre com o nosso coração aquecido. Então, uma ótima semana a todos, um beijo no coração e até segunda-feira que vem. Se Deus quiser, estaremos de volta aqui com o nosso Evangelho Online. Até lá!